Oi família, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu resolvi fazer uma série de vídeos que se chama Dando Nota. Então todo domingo eu vou estar dando nota para alguma coisa, eu sou professora, eu tenho esse direito. E o primeiro vídeo vai ser dando nota para a Itália. Eu escolhi 5 categorias para dar nota para a Itália. Eu não sei se eu vou seguir com essas categorias, até porque eu quero falar de coisas que não são cidades também. Então, provavelmente não. Mas eu escolhi comida, clima, transporte, pessoas e ponto turístico. As cidades que eu fui na Itália foram Bolonha, Milão, Modena, Maranello, Imola. Faltam 2. Verona e Veneza. A primeira viagem que eu fiz, eu fui para Bolonha, de Bolonha eu fui para Modena, Maranello, Milão, e aí eu fui para casa. E essa viagem foi em meados de junho de 2024. A segunda vez que eu fui para Itália, eu fui para Veneza, Verona. Gente, eu não consigo falar Veneza sem rir, desculpa. Tá, a segunda viagem a gente foi direto para Veneza fomos para Verona, de Verona a gente foi para Bolonha, porque a gente estava indo para o GP da Emília-Romagna, que é em Imola, e então a nossa base foi em Bolonha, mas a gente ficava indo para Imola passar o dia lá. E nós fomos em maio de 2025, meados de maio de 2025. Bom, vou começar falando sobre clima. A gente foi no final da primavera, iníciozinho de verão ali. Então o clima estava super agradável. Choveu da primeira vez que eu fui, que foi em junho. Tava chovendo em Milão, em Modena e Maranello. Em Bolonha eu acho que não choveu não, eu não me lembro de ter chovido. Não choveu. E por causa dessa experiência, na segunda vez que eu fui, quando eu pensei assim, poxa, se eu fui em junho e tava chovendo, agora em maio vai estar chovendo também. Não choveu. Então finzinho de primavera, início de verão, porque primavera chove mais do que eu imaginei, pelo menos eu não tinha muita experiência com diferentes estações do ano. Então, a primavera chove mais do que eu imaginei que chovia. Então tem aqueles diazinhos de chuva, mas nada frio, não tava frio nem nada. Normalmente a chuva é bem fraquinha, sabe? Não tem tempestade esse período. Nem chuva forte. Normalmente a chuva fraquinha e que demora um pouquinho, mas um casaquinho dá conta, sendo bem sincero. Um casaquinho, um corta-vento dá conta. E um boné também. Se eu vejo um casaquinho, um bonézinho, pronto, tá protegida. Não precisa muito de guarda-chuva não, tava tranquilo. Então pro clima eu vou dar nota 8 de 10, porque 10 só verão, meu camarada. Não tem estação do ano que vence o verão, pra mim não tem. 10 é verão, o resto. Sobre transporte. Na Itália, muitas cidades não tem Uber. Fica aí o alerta para quem gosta de andar de aplicativo, né? De carro de aplicativo. Na Itália, muitas cidades não tem Uber, mas a gente está acostumado a andar de transporte público nas cidades que a gente visitava na Europa, então a gente já tinha... Ali a gente já sabia como usar. Se você sabe andar de metrô, você não vai ter problema em andar pela Europa. Se você anda de metrô ou de ônibus, você não vai ter problema em andar pela Europa. Porque é tudo meio parecido, sabe? A lógica é a mesma. E eu já fui para lugares que eu não entendia nada do idioma, mas dá para você se localizar pelos mapinhas. Então se você já tem o hábito de usar transporte público, você vai se virar. Pro transporte, eu vou dar 8 de 10. Pra mim foi tranquilo andar de transporte lá. O único lugar que eu fiquei meio assustada foi na estação de Milão, que é na própria estação de trem, que é belíssima por sinal. Tem a estação de metrô. E ali eu fiquei um pouco perdida, tinha muita gente, tinham muitas entradas. Então, ali eu fiquei meio assustadinha. Mas respirando com calma, observando as coisas direito, deu certo. Vou falar agora aqui de comida. No
precisa nem dizer, né? 10 de 10 Itália, pizza, lasanha, macarrão, sorvete, 10 de 10. Se você for pra Itália procurando uma pizza igual a do Brasil, você vai se decepcionar, porque é diferente. Não é melhor, não acho. Eu prefiro a pizza do Brasil, até pelas questões, assim, emocionais atreladas a isso, né? Cresci comendo pizza no Brasil. Os momentos, normalmente, quando a gente come pizza é para comemorar alguma coisa, ou são momentos que a gente está compartilhando com família e amigos, então tem aquele apego afetivo da pizza do Brasil, mas a pizza da Itália é boa, não tem muita variedade, normalmente ela é fininha, mas ela tem produtos de qualidade, eu acho, né, pelo menos as que eu comi. Vou fazer uma menção honrosa aqui, a pizza do Vicenzo, que muitos youtubers falam. Quando a gente estava pesquisando sobre Verona, a gente viu alguns youtubers brasileiros falando do Vicenzo e a gente resolveu ir lá, estava perto do local onde a gente estava hospedado, a gente foi lá jantar, pizza deliciosa, super artesanal, a melhor que eu comi na Itália, sem brincadeira nenhuma, mas assim, gosto, cada um tem o seu, né? Então não vai esperando uma pizza igual ao do Brasil, ela é mais fina, ela tem menos recheio, tem menos variedade, apesar de que eu comi uma pizza com batata frita em cima na Itália, viu? Eu achei que eu tinha pedido na pizzaria errada, porque o nome da pizzaria era Big Ben, então eu falei, não, só pode ser uma pizzaria inglesa, e eu aqui na Itália pedindo uma pizzaria inglesa, porém, eu assisti um vídeo de uma TikToker que ela trabalha em pizzaria na Itália e ela disse que lá é comum ter batata frita em cima da pizza. Então eu não pedi na pizzaria errada, é comum lá. E tinha pizza doce também, viu? Comida também lá tem um corneto. Não confunda, centavos ovos que você tá nos ovos, não confunda croissant com corneto, não é a mesma coisa. Eu cheguei lá, né, eu já tava morando na França, e quando eu cheguei na Itália, eu vi um croissant, entendeu? Eu olhei na primeira vez foi num café da manhã do hotel que a gente ficou, em Bolonha, eu falei, isso é um croissant, não era um croissant, era um corneto. Eu vi o nome corneto, mas eu pensei que corneto era croissant em italiano, sei lá. Mas normalmente o corneto ele é mais doce e o croissant é mais salgado. E o corneto ele vem recheado, na maioria das vezes. Tem o sem nada, tem, mas é muito mais fácil encontrar um recheado do que um sem recheio. Então, a primeira vez que eu peguei, que veio uma marmelada, uma geleia dentro, eu achei muito estranho. E não julgo os franceses que chegam aqui no Brasil e se deparam com isso sem ser avisado. Quando você vai botar a boca num negócio e você tá esperando uma coisa e você encontra outra, é um choque. Então, a primeira vez que eu peguei tinha alguma marmelada, a segunda vez que eu peguei tinha um creme de pistache, se eu não me engano. Foi Israel que pegou. Aí eu preferi não comer. Então, isso foi na primeira vez que eu fui. Na segunda vez que eu fui, eu já tava ligada. Então, eu perguntava qual era o recheio. Eu queria falar que vale a pena comer na Itália, comida da Itália. Porque, assim, em outros lugares que a gente viajou, até dentro da França ou em outros países, a gente acabava optando por McDonald's, quando tinha que dar uma segurada mais no orçamento. Ou na França, pegar alguma coisa quente ali do Carrefour e comer na rua e ir andando, entendeu? Que é mais prático. Na Itália, eu achei o preço de alimentação bem mais em conta do que Espanha, do que França, do que Alemanha, do que os outros países que eu fui. Então, a maioria das vezes a gente comia em pizzarias ou restaurantes da Itália. Uma vez ou outra a gente foi, acho que na primeira vez a gente foi comer uma vez no McDonald's e tomou café da manhã no McDonald's também, porque no local que a gente estava hospedado não tinha café da manhã. E na segunda vez, uma vez a gente comeu no KFC, pronto. O resto vale a pena comer. Você consegue comer uma comida legal com preço similar a essas comidas de fast food, sabe? Agora eu vou falar sobre as pessoas 10 de 10, entendeu? A Itália foi o único lugar que eu fui que as pessoas conseguiram falar meu nome, Maiara.
sem errar a pronúncia, eu achei isso fantástico. Porque o Ellen nem tanto, né? O Ellen, eu acho que só no Brasil fala Ellen. Em inglês fala Helen. Na Alemanha acho que também é algo parecido. Em árabe também, eles falam H com som assim de garganta, né? Helen. E na França me chamavam de Helena. Então... E na Itália, e na Espanha ninguém falou meu nome, então eu não sei como seria. Mas eles conseguiram falar. A moça lá da recepção, quando leu o meu nome, ela falou direitinho, eu fiquei assustada. Maiara, enfim. As pessoas, eu sinto que elas lá são mais calorosas. Nunca tive problema em lugar nenhum que eu viajei de ser maltratada. Mas assim, normalmente eles são corteses. Na Itália, além de corteses, eles são calorosos. Essa é a diferença da experiência que eu tive, né? Viajando. Na maioria das vezes, quando você vai ser servido por alguém, seja o pessoal que trabalha em restaurante, o pessoal que trabalha em hotel, que trabalha em loja, existe uma certa cortesia ali que às vezes é mais fria e às vezes é mais humana, mais calorosa. Eu nunca fui maltratada, assim, que eu lembre, mas na Itália você sente o calor das pessoas. Elas são mais simpáticas. Inclusive, em um dos Airbnbs que a gente ficou, quando a mulher descobriu que ia ter uma criança, ela deixou uma pelúciazinha de presente para Lana. Agora eu vou para pontos turísticos e aqui eu queria deixar bem claro que nas 2 vezes que a gente viajou para Itália, o nosso roteiro ele foi bastante movido pelo nosso interesse por automobilismo. Na primeira vez que a gente foi para Bolonha somente para depois... A gente queria ir em Maranello, em Modena. Modena foi onde o Enzo Ferrari nasceu, e lá tem Museu Casa Enzo Ferrari, que foi a primeira fábrica da Ferrari foi lá, em Modena, mas aí parece que ele foi bombardeado, um negócio assim. Aí teve que mudou para uma cidade pertinho, que é Maranello, que é onde tem a atual fábrica da Ferrari. Tem um circuito lá de testes e tem o museu da Ferrari lá. Então nós fomos por causa disso. A gente ficou hospedado em um hotel que é temático de automobilismo. Se eu encontrar imagens eu vou colocando aqui para vocês. Então a gente foi com este intuito. Bolonha a gente só aproveitou para ir lá, e Milão também, assim... A gente aproveitou que estava indo para a Itália, foi em Bolonha e Milão também. O Israel tinha um interesse maior em conhecer Milão. Eu não, sinceramente não é o tipo de turismo que eu gosto de fazer, que é o turismo de pontos turísticos. Então, eu não sou uma pessoa muito boa para dar nomes de onde é que eu fui e valores também. A gente foi em umas igrejas... entrou em algumas, outras não, porque a fila estava enorme, mas a gente foi, bateu foto em frente. Não é o tipo de turismo que eu gosto, não é o que me interessa, bater foto em frente de prédio, não. Eu sei que faz parte do turismo, mas não é o turismo que me interessa, e eu prefiro muito mais paisagens naturais do que paisagens urbanas. Da segunda vez que a gente viajou, a gente foi para ir pro GP da Emília-Romagna, o GP em Imola, né? Então a gente foi para Bolonha. Não, primeiro aí a gente aproveitou que a gente estava indo para Imola e deu uma passadinha em Veneza e Verona. Eu fui fazendo as pesquisas dele, viu que valia a pena e tal. A gente aproveitou para ir, né? Mas a gente saiu de casa mesmo para ir para Imola. A gente passou em Veneza e Verona. Olha, gente, super recomendo Veneza, viu? É top demais. Pronto, é mais o meu estilo. A gente anda, não tem muito carro na rua. É lindo demais. Nossa, cada bequinho que você passava era
Era uma foto do Pinterest que você via ali na sua frente pessoalmente. Parecia algo cinematográfico. Veneza, ó, conquistou meu coração. Eu não tinha muita simpatia por Veneza, não. Inclusive, quando eu era adolescente, o meu professor falou que a Veneza estava afundando. Eu falei, dane-se, eu nunca vou lá mesmo. Fui e dane-se nada. Tomara que Veneza nunca afunde para outras pessoas terem a oportunidade de ver quão linda ela é. Sim, mas eu vou dar 10 de 10 em pontos turísticos aqui, porque eu não passei muita raiva na Itália. Isso conta muito, principalmente quando você tá viajando com criança. Não estava muito lotado nos períodos que eu fui, até porque não era alta estação mesmo, entendeu? Então, nos lugares que eu enfrentei fila, a fila estava andando bem, andando rápido. Os preços para entrar em certos lugares condizem com os preços do restante da Europa. Eu não vou falar que é barato, nem que é caro, mas que assim, é o padrão Europa. Tem lugares que é bem mais caro, sim. Eu acho que na Alemanha é mais caro para entrar em certos lugares. Espanha também é. Enfim. Mas eu vou dar 10 de 10 porque eu não passei raiva. E porque é bonito se ver. A Itália é muito linda. Agora vamos para a média da Itália. Juntando as notas e dividido por 5, deu 9,2. Parabéns, aprovadíssimo. Eu vou logo avisando, nenhum lugar que eu for aqui vai bater a Itália. Sinto muito. Ninguém vai ter como bater a Itália. Então, provavelmente eu comecei com a melhor nota de dando nota em relação a países, né? Que eu fui até agora. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima!